Mas a grande realidade é que a gente vai descobrindo que a gente não foi criado para se separar, a gente não sabe lidar com essa separação ainda, com essa perda. Então eu passei por isso há 3 anos atrás. E é mesmo pela graça, pela misericórdia, pelo Espírito Santo de Deus ministrando a nossa vida e nos ensinando como daquele ponto em diante, né? Dali em diante parece que muda muito na nossa vida. Muda a maneira de a gente ver o mundo já fica de outra cor, já não sei se é high definition agora, ou, sabe? Porque às vezes a gente tinha uma ideia da vida e depois quando você perde algo que tira a sua estrutura realmente, que sacode um pouco aí na sua vida, você passa. Então eu passei por isso 3 anos atrás, a minha mãe foi promovida, meu pai há 2 anos atrás, então 1 ano logo depois do outro foi difícil para mim. Eu estava até gravando esse CD Sempre Confiarei, em São Paulo, e então eu estava em viagens e conversando com o médico, como, quando e o que daqui para frente, enfim, e Deus nos permitiu viver todas essas experiências aí e Ele tem nos sustentado. E você se acha uma pessoa mais madura, por exemplo, mais confiante, mais segura em Deus depois dessa superação? Com certeza absoluta. Não sei se os outros me acham mais maduros, mas eu com certeza me acho muito mais maduro, entendendo um pouquinho mais, sabe? Colocando os pingos nos is. Sim, ensina muito, né, Joey? Ensina muito. A vida ensina. Eu falo com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, 14 e 15 anos, adolescentes. E eu falo com ele, meu filho, eu, seu pai, te amo, sua mãe te ama. Nós vamos te ensinar com amor. Mas se você não quiser aprender com amor pela palavra de Deus, o mundo vai te ensinar, a vida vai te ensinar. E é uma aula difícil. Dura, dolorida. É dura, é cruel, é sem amor. Uma coisa, pegando o gancho que você está falando, é que quando nós temos esses embates, assim, essas situações, o nosso olhar ele muda, porque na realidade aquilo que a gente valorizava tanto, já não valoriza tanto. E aquelas coisas que a gente coloca tanto peso, não é? Que parece que se tornam tão fúteis quando a gente tem essas situações de perdas e a gente vê a nossa própria humanidade. Né? E aceitar, como foi dito logo no início aí, nessa questão, aceitar a soberania de Deus na nossa vida. É aceitar que Ele tem o controle de todas as coisas. É aceitar que não existe coincidência, é aceitar que o Criador tem orquestrado realmente tudo isso. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, no altar de Deus, nós passamos, eu lembro que nessa época eu tuitei dizendo assim, eu sinto muito para as pessoas que têm que passar por essa experiência sem Jesus. Aqueles que perdem o pai, que perdem a mãe, ou alguma outra perda assim que realmente balança, sabe? Eu sinto muito pelas pessoas que não têm Jesus e que têm que passar por isso. Pegando o gancho que você está falando, a única perda que a gente não pode ter é perder o Espírito Santo. Porque, sinceramente, de resto, a gente consegue lidar com tudo. Existem pessoas que a gente conhece que perderam os membros inferiores, os superiores, que perderam o pai, a mãe, bens. Mas se você tem o Espírito Santo, você consegue tocar a vida. Porque Ele é o Consolador. Porque Ele é o Consolador, Ele é a base de tudo. E é o que o Joey está falando. É difícil demais quem perde situações ou até mesmo membros mesmo do corpo aqui na Terra e não tem o Espírito Santo. Aí é muito difícil. É o Espírito Santo que consola mesmo, né? Agora, o Joey até falou sobre a soberania de Deus, aceitar a soberania de Deus. Ontem mesmo, fiquei sabendo de um caso de uma adolescente muito novinha, uns 14 anos aproximadamente, que faleceu por uma doença, enfim. Quando foge ao natural, a gente está falando aqui sobre qualquer tipo de perda, mas às vezes você perde um pai, uma mãe, já é muito difícil, mas é a lei natural, vamos dizer assim. Os pais vão antes dos filhos. Quando a perda é do filho antes, a gente até recebeu aqui um testemunho de uma senhora que perdeu a filhinha de 2 anos. Quem está em casa pode estar perguntando isso, mas por que Deus permitiria que a mãe enterre sua filha? É muito importante a gente tocar nesse assunto, porque muita gente questiona Deus. Tem uma pergunta em cima do que a Luciana está falando, posso ler? Daí você já responde tudo? A Natália está dizendo assim, sou mãe de um menino que tem 14 anos, na época ele tinha 7, eu engravidei, o neném viveu apenas 14 horas, seria o irmãozinho dele. Hoje ele sofre muito, chora muito e fala que gostaria de ter um irmão. Eu não posso mais engravidar.
mas nós não sabemos como lidar com essa situação. Naquela época, eu procurei um psicólogo para me ajudar, mas até hoje essa perda é real. Ilustra exatamente o que a Luciana disse, que não é a lei natural. Né? Eu tenho duas questões para responder. Eu quero responder esse e-mail aqui, assim, separadamente. Sim. Uma situação de uma senhora, ela estava inconsolável porque Deus tinha levado seu filho pequeno e exatamente como você falou, Luciano, prematuramente, eu não lembro exatamente que idade tinha a menina, e ela, assim, clamava e chorava diante de Deus, dizendo, Senhor, por quê? Por que que isso aconteceu? Eu quero entender. Tu não dizes na tua palavra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem? Então, por que que esse anjo não protegeu? E Deus usou uma pessoa para dizer para essa mãe, dizendo, olha, o anjo estava trazendo esse bebê, essa criança na minha presença. Por isso que ele não estava lá. Né? Então, tem certas situações na vida da gente que nós precisamos que o Senhor nos capacite a gente entender as circunstâncias. Muitas vezes eu já preguei sobre isso, dizendo, olha, a gente não tem que perguntar o porquê, mas para quê, não é? Mas nessa hora a dor é tão grande, a dor é tão forte que a gente fica muitas vezes consternado e a gente não consegue compreender. E a gente busca muitas vezes respostas finitas para um Deus infinito. E essa é a maior dificuldade que nós temos. Nós, seres humanos finitos, limitados, tentando entender coisas de um Deus infinito. Não é? Então tem certas coisas que nós não vamos entender agora, nós vamos compreender mais para frente e talvez muitas delas só o dia que nós tivermos face a face. Não, aliás, Jesus até fala isso lá em João 13:7, né? No contexto ali do lava-pés, ele fala, tem coisas que eu faço agora, vocês só vão entender depois. E tem algumas coisas que essa resposta talvez é só o dia que nós tivermos face a face com o Senhor. Mas o Espírito Santo, que nós falamos, Consolador, ele vai nos consolar para enfrentarmos isso. A respeito do filho desse irmãozinho que morreu, eu vejo que ele está vivo porque não foi enterrado ainda. Ele precisa ser enterrado. E eu creio que a gente já vem falando sobre isso desde a sexta, quando a gente deu assim uma introdução sobre perdas. Segunda, terça, né, quarta, terça e quarta não estava, mas eu sei que foi abordado algumas coisas sobre isso. Então precisa haver esse rompimento, ou seja, esse corte, não é? E precisa essa criança, ou seja, o irmão que ficou, precisa ser ministrado sobre isso para entender e receber a vontade de Deus na sua vida. Tem um relato bíblico que todos nós sabemos, e mesmo aqueles que não são cristãos mas conhecem, a respeito da morte de Caim, a morte de Abel e a morte realizada, ou seja, o assassinato de Caim. Quando acontece isso, o Senhor perguntou para Caim, Caim, cadê Abel? E Caim respondeu, por acaso eu me tornei tutor do meu irmão? E o Senhor fala uma coisa, diz assim, porque o sangue, ou seja, a terra clama pelo sangue de um inocente que foi morto. Então, o que a gente entende no mundo espiritual, e principalmente quando nós ministramos nas pessoas que aconteceram mortos, muitas vezes dentro do ventre, é que muitas vezes esse terreno, que é o ventre da mulher, ele fica contaminado por esse sangue que foi morto desse irmão. Muitas vezes um aborto por decisão própria, muitas vezes involuntário. E aí esse irmão ele é gerado no ambiente de morte do irmão anterior que estava lá. Né? E muitas vezes a mãe, quando nasce, por exemplo, nasce a criança e fica alguns dias vivo, ou meses, depois logo morre, a tendência natural de que esse sentimento e esse espírito de cemitério, ou seja, de morte, ele alcance aqueles todos que estão na família e os seus próprios descendentes. Então isso é importante a gente fazer esse processo desse enterro espiritual, para que haja então esse rompimento no mundo espiritual, para que esse filho ele consiga viver sem ficar dependendo emocionalmente daquele que partiu. E isso nós vamos abordar sobre esse tema aqui, sobre dependência emocional, e nós vamos abordar vários aspectos, tanto dos vivos quanto de pessoas que morreram, mas ainda aquele que está vivo ainda está dependente emocionalmente daquele que já partiu. E tem aqueles vivos que ainda são tão ligados, tão dependentes e codependentes, que
que na realidade as pessoas não conseguem viver a vida que Deus proporcionou e quer que elas vivam. Seria esse caso aqui, pastor? Ó, a Débora mandou aqui, aqui de Belo Horizonte. Quero saber por que dói tanto a perda da minha mãe. Me sinto sozinha, sinto falta de colo, me dói demais. Mais ou menos essa dependência emocional. Sim, precisa também fazer esse rompimento desse enterro, dessa separação. Agora, quanto a um colo, Deus pode usar outra pessoa para te dar um colo, não é? Então, assim, na realidade, se o meu pai não é vivo, não é, que já partiu para o Senhor, mas Deus pode usar uma pessoa, como já usou várias vezes, para me abençoar, para trazer uma palavra de paternidade, bênção paterna, né? Eu já sentei no colo de um homem muito mais velho do que eu, direcionado por Deus para receber então palavras de carinho, de afeto, de aceitação, assim como a gente tem situações de mães também. Mães, muitas vezes, que nós temos experiências lá na clínica de colocar alguém que nunca sentou no colo da mãe, a mãe já partiu e ficou esse vácuo. E nós fazemos uma ministração assim, e tem sido curador. É isso que você está falando aí, é muito interessante. Aí você começou a falar, eu comecei a pensar. Você falou no caso da perda da mãe ou do pai e o colo para substituir. Aí me veio à mente que, no meu caso, a perda da moto, Deus manda uma moto para substituir. O caso da Evelyn, a perda da maquiagem, Deus manda a maquiagem para substituir. Sim. Quer dizer, Deus ele é muito estratégico nesse processo de cura, que ele substitui, no caso da Nívia Soares, né, ela perdeu o neném, Deus mandou outro neném, ou mandou dois no caso, né? Deus, ele sempre, é mais ou menos assim, funciona assim, você tem uma dor, você toma um medicamento para sarar aquela dor específica. Então, você tem uma dor de cabeça, você não toma um remédio para dor de estômago, né? Você toma um remédio para dor de cabeça, para suprir aquela carência que está no organismo, né? Então, Deus, estrategicamente, ele vai suprir a sua perda usando alguém ou alguma coisa que venha preencher aquele vazio que você está sentindo. Sim. Tiago 5,16 fala exatamente sobre isso, essa dinâmica da igreja, ou seja, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para o quê? Para seres curados. Para seres curados. Agora, esse para seres curados funciona onde? No corpo, o corpo de Cristo. Então a palavra de Deus é muito clara, onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Por isso, quando ele fala orar uns pelos outros, ou seja, quando são dois, o Espírito de Deus está ali. Amém. Então, ou seja, eu posso ser usado como um canal abençoador na sua vida, ou vice-versa. E aí, quando existe a visão do corpo, então, ou seja, perdão de pecados, nós temos que entender, perdão de pecados, só o Senhor pode fazer isso. Mas a cura, ela vem pelo corpo. A cura, ela acontece no corpo de Cristo. Por isso que a igreja é uma comunhão, ou seja, uma comunidade. Todos comum, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está ali. Então eu posso ser sarado em alguma área, muitas vezes isso já aconteceu. Deixa eu contar aqui um relato rápido, antes que eu tenha uma outra pergunta aqui. Nós estávamos ministrando em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E era Dia dos Pais, isso já faz alguns anos, uns 5, 6 anos atrás, eu acho, não lembro bem. Nós estávamos ministrando com a equipe aqui da igreja, da Lagoinha, alguns irmãos do Ministério Rema também, que é outro ministério da igreja. E nós fomos descansar à tarde, depois de algumas ministrações, porque à noite eu ia ministrar sobre um tema chamado paternidade. E aí eu dormi, descansei, e aí liguei a televisão para ver o que estava passando. Estava passando um programa e era Dia dos Pais, ia ser o Dia dos Pais no outro dia. Então estava fazendo entrevista sobre os pais, alguns aí midiáticos e tal, da mídia. E eu vi aquilo, e aí a pessoa começou a falar do pai e tal, como ele foi importante e tal. E aquilo começou a entrar no meu coração, e aí comecei a pensar no meu pai. Como nós tivemos dificuldades nos nossos relacionamentos, como que eu busquei a aceitação do meu pai por vários aspectos. E aquilo entrou no meu coração e tudo. Aí eu desliguei a televisão, fui tomar banho e tal, e fui para a ministração à noite. Mas eu cheguei assim, baqueado. Eu cheguei, sabe, aquilo estava me incomodando, não estava entendendo o que era, o que isso está acontecendo. Aí nós temos sempre uma sala de oração e os irmãos estavam lá orando. Eu entrei nessa sala, sentei na cadeira, aqui assim como estamos, e eu baixei os olhos e eu comecei a orar. Não falei nada para ninguém, nada. E de repente cheguei alguém ao meu lado e veio, me abraçou e colocou os braços sobre mim e me puxou assim,
colocou a minha cabeça no seu ombro, que é um irmão mais velho, que hoje trabalha no Ministério Rema, e ele começou a ministrar palavras dizendo que eu era uma bênção, que eu era um filho amado, que ele se alegrava com a minha vida.